E vamos em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós estamos celebrando os 171 anos da Escola Sabatina. E uma das coisas que a Escola Sabatina sempre fez durante esses 171 anos de existência, e inclusive a Elisângela me lembrou ali, que as primeiras reuniões aconteciam em que horário do dia? À tarde era a Escola Sabatina quando ela surgiu, 171 anos, com pouquíssima gente. Eu fiz até um post há pouco instante no meu Instagram, no meu story, onde eu coloquei lá que mais de 20 milhões de alunos fazem parte dessa escola e se reúnem todos os sábados para receber as instruções da Palavra de Deus ao redor do mundo. Amém. É a maior escola do mundo. Amém? Amém. E você faz parte desse projeto divino. E a finalidade da Escola Sabatina sempre foi ensinar a Palavra de Deus. Mas ensinar para quê? Ensinar para que aqueles que recebessem o ensino pudessem viver melhor, pudessem ter uma vida melhor, uma família melhor, uma personalidade mais solidificada, um caráter semelhante ao caráter de Cristo. E eu quero agora fazer uma pergunta para você, uma pergunta muito interessante, e você não pode se esquivar. Não pode se esquivar. E a ideia é que você dê atenção à primeira coisa que vier à sua mente. Primeira coisa que vier à sua mente, você precisa aceitar. Prontos para a pergunta? Prontos? Porque geralmente o que vem, quando alguém nos faz uma pergunta, a primeira coisa que vem é a verdadeira. Tá pronto? Então eu vou te perguntar. O que você precisa mudar em você? Segura o que você pensou. Não minta para você. O que você precisa mudar em você? Essa foi a pergunta. Se eu te perguntasse agora, você teria coragem de falar? Seu tempo? Seu tempo. Administrar melhor o seu tempo. Gestão do seu tempo. Alguém pensou em primeira coisa que precisa mudar na vida? Tem coragem de falar? Eu. O que você pensou? Ter tempo mais para Deus. Tempo para Deus. Se eu perguntar para cada um aqui o que o seu cérebro te respondeu diante da minha primeira pergunta, que é a verdade, e é isso mesmo, e talvez seja esse o ponto que está atrapalhando você de crescer, de explodir, de ser melhor, mais produtivo, mais multiplicador, e o seu cérebro está gritando para você dar uma atenção a isso, e quando eu te perguntei, foi a primeira coisa que ele falou, essa é a verdade que você precisa mudar. Agora você sabe que toda mudança não é fácil de ser feita. Você precisa de ajuda. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós decidimos em nós que precisa mudar é porque já está enraizado. Já é um hábito. Já é um hábito na sua vida não fazer isso aí que o seu cérebro te apresentou. O Gilmar colocou aqui, eu quero ter mais tempo para Deus. Há tempo que esse não ter tempo para Deus tem te incomodado, porque já virou um hábito você ter tempo para todas as outras coisas, menos o tempo especial para Ele. Desculpa te falar isso, mas essa é a verdade. A irmã Daíse disse, eu quero gerenciar melhor meu tempo. Faz tempo que isso é verdade para ela. E isso está atrapalhando o crescimento dela. Então por quê? Porque quando a gente tem algo que a gente quer mudar, é porque aquilo já está nos prejudicando há muitos anos. E já é um hábito. E um hábito não se muda sem que a gente coloque algo melhor no lugar dele. Todo hábito, para ser mudado, ele tem que ser substituído por algo que eu julgo ser melhor que ele. Como foi levantado a questão aqui do tempo, se o tempo que eu tenho tido para Deus é um tempo sem qualidade, então eu tenho que colocar na minha agenda tempo de quê? Qualidade. De qualidade.
e me esmurrar para que isso se torne um hábito na minha vida e substitua esse. E isso tem que ser feito todos os dias. Mas aí vem uma pergunta: de onde encontrar poder para fazer isso? De onde encontrar sabedoria? De onde eu acho o conhecimento? Então eu vou à palavra de Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, olha o que diz as Escrituras. Toda a Escritura é o quê? É inspirada por Deus. Toda a Escritura, tudo isso que está nas suas mãos aqui, é palavra inspirada, Ladaí. Não é palavra revelada. Deus não tem que revelar mais nada para nós. Às vezes a gente se curva diante de Deus, ou lá no banheiro tomando banho, ou na nossa cama deitado no travesseiro, ou dirigindo o carro, e a gente diz assim: Senhor, me revela a sua vontade. Deus não vai revelar, porque Deus já revelou. A vontade de Deus foi revelada aos escritores bíblicos. E essa revelação, através da palavra humana, da escrita humana, se tornou o quê? A Bíblia, por meio do processo da inspiração. O que é inspiração? É o processo que Deus conduziu por meio do Espírito Santo para que a sua revelação fosse transmitida na linguagem humana aos seres humanos. Então o que nós temos na mão é a inspiração de Deus, porque a revelação Ele já deu. Então tudo o que Deus sonhou, pensou e planejou para você está aqui, em linguagem humana. Em linguagem humana. Esse livro que você tem nas suas mãos não é um livro escrito, não é um livro humano, é um livro escrito por homens, mas com pensamento divino. Com pensamento divino. Aqui nesse livro está tudo o que você sempre quis saber a seu respeito. Se você ainda não sabe, é porque você ainda não o leu. E quando você o ler, olha o que vai acontecer. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela foi nos dada com utilidade para nos ensinar. O que você precisa aprender? Está na Bíblia. Ah, pastor Marcos, eu preciso aprender a cuidar do meu corpo. Está na Bíblia. Todo o corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo. Aquele que o destruir, diz a Bíblia, Deus também o destruirá. Então você precisa olhar para a Bíblia e fazer a pergunta. Tudo tem que ter uma pergunta. O que é que eu como? O que é que eu faço que está destruindo esse santuário? A Bíblia vai dizer para você. E a Bíblia já disse para nós. Então a palavra do Senhor diz que a utilidade dessa inspiração é nos ensinar. Mas também, além de ensinar, qual que é a outra? O que mais ela faz? Repreensão. Nos repreender. O que é repreender? É se você está indo por um caminho, quando você o lê, a Bíblia diz o quê? Dá meia volta. A Bíblia nos repreende de andarmos naquele caminho que está nos levando para a destruição. Mas a Bíblia diz que ela tem uma outra finalidade. Qual que é a outra finalidade que a Escola Sabatina nos ensina todos os sábados aqui? Que a Bíblia também é para correção. Aquilo que você acha que é certo, quando você lê na Bíblia, a Bíblia diz, não, você está pensando erroneamente. Você precisa corrigir esse pensamento. Outra coisa que a Bíblia diz para nós e faz, ela nos educa na justiça. Ela nos ensina a ser justo. Irmãos, quantas vezes nós não damos honra a quem tem honra? Quantas vezes nós corrigimos quem não merece ser corrigido? Quantas vezes nós somos justos com quem não merece a nossa justiça? E quantas vezes a gente recebe injustiça achando que é justiça? A Bíblia nos ensina a sermos educados para sermos justos em todas as situações. Mas qual é o objetivo da Bíblia? Porque se a utilidade dela é me ensinar,
repreender, corrigir e me educar na justiça, qual que é o objetivo dela? Por que Deus nos deu em forma escrita esse livro? Versículo 17. O objetivo da Bíblia é a palavra a fim de quer dizer com o propósito de, com o objetivo de, com a finalidade de, a fim de que o homem de Deus... Por que o homem de Deus? Porque a Bíblia, irmãos, foi dada para todo mundo, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia não fala com quem não quer ouvi-la. A Bíblia só fala com quem abre os seus ouvidos para ouvir. Por isso que o Apocalipse diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que diz o Espírito às igrejas. A Bíblia foi nos dada com a utilidade de corrigir, ensinar, repreender, educar na justiça, com o propósito de que o homem de Deus, eu e você, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitado, qualificado para toda boa obra. Quando nós dedicamos nossa vida em ler a Bíblia, não há como errar.